Olá, você, tudo bem? Eu sou a Dulce Neves, de novo aqui no nosso programa Na Estante para mais um papo divertido, descontraído, com um convidado muito especial. Você sabe que Na Estante é um programa em que a conversa é guiada por objetos da estante do nosso entrevistado. Então continua com a gente, porque os nossos convidados de hoje são muito, muito especiais. Eu espero você. E os meus convidados de hoje são mais que especiais. Um casal de músicos, uma família espetacular que eu tenho a maior alegria de chamar de amigos, Snejana e Bogdan. Eles que são nascidos na Ucrânia, mas já estão no Brasil há bastante tempo, já são cidadãos brasileiros. Bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. Obrigada. Né? Nesse programa em que a gente convida e nós instigamos os nossos convidados a trazerem objetos da própria estante para que esses objetos, então, guiem o nosso bate-papo para que a gente consiga descobrir um pouco mais sobre vocês e conhecer um pouco mais a história de vocês para além daquilo que a gente já conhece e já aprecia, que é o trabalho de vocês na parte musical, na parte artística. Bogdan é clarinetista da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, também um grande arranjador, né? Tem feito trabalhos aí maravilhosos no mundo inteiro. Snejana Dragan é uma soprano, regente também, Bogdan também é regente, Snejana professora de canto e uma das vozes mais lindas assim que eu conheço, e você vai ter também o prazer aí de conhecer um pouquinho da voz dessa incrível cantora. Bom, eu já vi aqui que a nossa mesinha, gente, olha só, recheada de coisas coloridas, muito ao estilo ucraniano de ser, a gente pode dizer, inclusive começando pela sua roupa, né, Bogdan? Claro, sim, é bem ucraniano. É tradicional moderno. Sim, já é um pouquinho modificado para moderno, mas tradicional. Geralmente a gente tem essas cores As assim. cores, o vermelho e o preto. Como que era bordado mais à mão mesmo, agora já é um pouco mais industrial. Mas geralmente sempre aqui tem que ser bordado. O formato é este. Esse é o estilo? Muito bem. E fala pra gente quais os objetos que vocês escolheram para o nosso bate-papo de hoje. Bom, a gente trouxe aqui uma vela, que é a pintura Petrikivsky. Então, eu uso uma arte que a gente usa, que fazem na Ucrânia à mão, e fazem nesse estilo, fazem objetos de cozinha, decoração de casa, os objetos para as mulheres, assim, de enfeite. Aí nós temos... Isso é bastante comum lá, Isso. Assim. Tá. Tem bastante, quando você chega numa loja, você vê bastante objetos nesse estilo. Preto e como nessas cores. Mas não necessariamente sejam flores. Não, são flores. Sim, são flores, tem flores, um estilo. Isso. Tá. Então não é, nessas por exemplo, cores e o fundo sempre preto. Isso, exatamente. E é uma técnica que fica lisinho tudo em volta, bem assim. É feito lindo, né? Super colorido. Isso, super colorido. É uma técnica específica. Tá? Que não é qualquer um que consegue fazer, tem que saber fazer. É aqui pintado a ouro em volta, então. Muito bem. Bem o que mais? A gente a matrioshka ucraniana. Isso. Matrioshka ucraniana, que é uma família, dentro tem mais 4 peças. Eu nunca tinha visto, por exemplo, sendo a primeira um homem. Isso já... Já ficou um pouquinho estilizado também, já é mais para turista, mais uma coisa moderna, igual essa camisa também. Já hoje, toda a globalização já começa invadir e começa a misturar as coisas. Fica popular, fica comercial, né? Qual que é a história da matrioshka? Bom, qual o significado dela, assim, para vocês na Ucrânia? A gente sabe que isso significa fertilidade, simboliza fertilidade. Por isso tem bastante peças dentro, é uma família, tá? Dentro tem mais 3. Ajuda aí, Bogdan, segura aí. Porque geralmente era assim, mãe e grande família. Família. Por isso geralmente é mais feminino, então por isso também esse cosaco aqui já ficou matrioshka meio... ucraniana. Tá? Ixi, fechei. Aí tem um menininho. Um menino. Depois tem menina. Uma menina. E aí tem um bebezico. Tem bebezico. Que é um menino também, olha lá. Um bebezinho, E isso é muito comum lá, né? Assim. Sim. Aliás, eu tenho uma que você me deu, né? Eu tenho uma matrioshka ucraniana, né? Eu ganhei da Sni. O que mais? Bom, nós temos... Isso daqui é uma casca
de árvore. Isso, casca de bétula. A árvore que chama-se bétula. A bétula simboliza em todas as obras folclóricas, simboliza mulher. E uma árvore que não existe no Brasil, talvez no sul, não sei, mas a gente nunca viu. Não é comum no Brasil. É do frio. Não, é do frio. É uma árvore porque do frio. Ela tem, ela assim, quando você vê, porque é mulher, porque as folhas dela estão caindo, parece cabelo de mulher, assim. Isso. E ela é bem branca, assim. Aqui está mais preto, assim, mas se você olha, ela é mais branca do que preta. E as flores dela na primavera parecem brincos de mulher brancos. Ai, que lindo! E aí existe uma arte folclórica lá na Ucrânia que eles pegam cascas maiores e faz pinturas por cima disso e viram um quadro. Então eles aproveitam. Um desses na sua casa, não tem? Eles aproveitam o relevo da casca e, por exemplo, faz aqui uma árvore de verdade, aqui uma casinha, faz uma pintura aproveitando o relevo. Aproveitando o relevo, o desenho da casca aí, né? Isso. Muito legal, gente. E são cascas de verdade, né? Ovo de verdade que a gente tira a gema e tudo de dentro. E eu não sei, na verdade, quem fez o meu pai, aí eu não sei como ele faz, como ele tira. O seu pai, bom, todo mundo é artista nessa casa. Sim, eu não sei como que ele tira, mas tira. Que você não vê, põe né? uma agulha, acho que puxa. Tem um jeito. Não, porque, gente, olha, é incrível, você não consegue saber onde é que tá por onde ele tirou aqui a gema e a clara. Exatamente. Aí por fora ele coloca, a minha mãe na verdade coloca a película pronta já, que já vende, porque é uma coisa moderna, já né? compra assim. Antigamente era tudo desenhado à mão. Tá, e vocês usam isso em que circunstância? Isso é para celebrar algo? Sim. É decorativo? Isso para ficar na mesa durante a época de Páscoa. É decorativo para a época de Páscoa. Porque ovo simboliza vida nova. Renovação, né? Renovação. E aí a gente coloca junto com os ovos pintados que faz em casa com outros objetos, como por exemplo, casca de cebola. Se dá para pintar. cozinha juntos com casca de cebola, o ovo começa a ficar marrom. O ovo com uma beterraba, você cozinha, ela fica mais roxa, mais avermelhada. Então a gente decora. Vai tingindo, isso, né? vai tingindo com que coisas legal, naturais. Gente. Eu tô vendo que agora que tem instrumento ali, né? Já vai. Pássaro que na Ucrânia... Rouxinol. Rouxinol. O rouxinol. Então, uma imitação que põe água dentro e ele fica... Fazendo esse som. Coisa para criança. Coisa de criança, brinquedo, né? É que tem criança na casa agora, né? Então... Às vezes usa isso nas peças folclóricas, até no concerto. E eu usei isso quando era pequena, quando apresentava. Para imitar. Essa aqui é uma flauta folclórica também, que usa na música folclórica bastante. Eu não domino muito, mas alguma coisa para ver som. Muito bem. E isso daqui, gente, essas que são estrelas? Essa aqui é uma coisa bem interessante que a gente descobriu em Curitiba. Ucranianos lá em Curitiba, que saíram antes da Revolução, eles mantêm ainda a cultura ucraniana, que já é bem diferente um pouquinho da nossa soviética. Já abrasileirou um pouquinho. E aí isso já não existe mais na Ucrânia, pelo menos eu não vi. Isso aqui feito de palha de trigo e uma arte bem antiga que eles guardaram aqui no Brasil. Então, para mim, foi uma descoberta e eu comprei. Está vendo? São desenhos bem diferentes. Eu acho que é para pendurar, talvez, na árvore de Natal, por exemplo. Né? É uma decoração. Imagina decorar uma árvore de Natal assim, com as luzinhas, fica muito interessante. O que mais? E aí o objeto principal. O principal da sua estante, que é essa gostosura, essa foto lindíssima. E a gente já tem netinha brasileira. Netinha brasileira, Mila. Tem uma mistura, ela chama Mila, ela tem sangue ucraniana, russa, tem japonês, Brasil e até mais, né, que índios, sei lá, é bastante mistura. Você já percebeu quem é que tá perdendo, que vai perder o posto logo de mando, né? Porque com essa mistura de sangue forte aí, meu bem, ela já deve estar comandando a casa. Pelo menos ela loirinha, olhos azuis, pelo menos isso a gente conseguiu manteve. Sim. Depois a gente vai falar dela também. E isso aí tá no seu, temos isso chamou aqui, atenção isso aí. É uma toalha que é uma tradição
na Ucrânia, quando a gente casa, o casal tem que ficar pisado a cerimônia inteira nessa toalha. Isso, coloca no chão, os padrinhos colocam e a gente pisa. A gente pisa e toda a cerimônia acontece. Aqui está escrito, aqui, consentimento e amor. Tem as alianças aqui. E aí depois tem que guardar para a vida inteira. Isso aqui como lembrança, mantendo o consentimento e amor. Antigamente era tudo bordado. A mulher deveria bordar sozinha tudo. Já começa aí a escravidão. A mulher tem que bordar sozinha tudo. Mas assim, mulher mostrava, primeiro tinha que dar camisa bordada para o homem, mostrando que ela já é capaz de ter família, que ela já pode cuidar da família. Você bordou a camisa dele? Não. Não, isso eu já não mantenho mais nas cidades grandes. Agora, eu sei que tem o lance de quem pisa primeiro, manda. Tem. E aí? A hora que os padrinhos colocam no chão a toalha, o casal pisa. E aí tem essa lenda, diz que quem vai pisar primeiro vai mandar na família. Você pisou primeiro 10 vezes? Com certeza. Ele nem sabia, na verdade, dessa tradição. Então ele me colocou na toalha. Como gentleman, eu dei a mão para ela ir. Né? Depois ela me falou, você não sabia disso aqui? Eu falei, não, mas tudo bem, pode mandar. Você que foi rápido, foi esperta, né, Exijana? Já foi ali, pisou e tudo bem. Muito bem, gente. Olha só, que delícia. A gente já sabe aqui os objetos, né? Que o casal Isni-Jana, que a gente chama de Isni, e Bogdan, trouxeram aí da sua casa, da sua história. E a gente vai, então, no próximo bloco, começar a conversar um pouco mais com eles sobre a vinda deles para o Brasil, a formação musical que se iniciou, né, lá na Ucrânia, a formação da família, né, filho que nasceu lá, filho que já nasceu aqui, netinho que chegou aqui. E, claro, a gente vai falar de música, tá? Não saia daí. Eu volto rapidinho aqui com você. Estamos de volta conversando com Isni-Jana e o Bogdan Dragan, eles que são um casal de músicos ucranianos, mas que já se tornaram cidadãos brasileiros, estão em Ribeirão Preto já há muito tempo. Chegaram na cidade, primeiro você, né, Bogdan? Depois 98, a Isni? 98, 99. Vocês já vieram na época em que a Orquestra Sinfônica estava abrindo espaço para músicos estrangeiros, né? Sim. Se eu não me engano, o regente dessa época era o Roberto Minchuk. Roberto Minchuk me convidou para trabalhar como clarinetista. E tem uma história que porque eles tinham que, assim, não era uma exigência, mas preferencialmente eles estavam trazendo os músicos solteiros. E tem uma história que você mentiu que você era solteiro e tal, e deixou a Isni-Jana lá pra trás, ou não? Como é que é isso aí, Bogdan? Fala aqui. Acho que não foi. Momento da verdade. Foi mais ou menos isso? Eles pediram isso porque era mais fácil trazer a pessoa, mais fácil, né? claro, sem a família, né? Mas eu acho que não era... Eu não escondi, não lembro que eu escondi, mas eu resolvi ir primeiro sozinho, para eu ver como que é, para eles me conhecerem. Acho que eles perguntaram na época como que você vai, se tem mais alguém, aí ele falou, não, eu vou sozinho. Então não era uma mentira de casamento. Então ficou a coisa que era pensou-se que você fosse solteiro. Mas aí quando percebe-se na hora que você tinha uma esposa, que além de tudo era uma excelente cantora, uma soprano. E uma nenezinha de 10 meses, né, a Sofia, mãe da Mila. Aí você vem quanto tempo depois, Isni? Meio ano depois. Eu vim em julho. Já no mesmo ano, 6 meses depois? Isso, 6 meses depois. E na verdade, eu acho que a gente nem iria junto no início porque a gente não conhecia. Como que vai com uma criança de 6 meses sem saber como que é o país? Porque a gente não sabia muita coisa sobre o Brasil. Agora que está mais aberto a internet, todo mundo sabe de qualquer ponto no mundo. Antigamente eram umas coisas bem gerais, assim, informação sobre o Brasil. Aí a gente ficou insegura. Então não tinha nem dúvida. Eu nem queria ir com ele no início, porque pensava, deixa ele primeiro ir, ver como que tá. Que imagem vocês faziam do Brasil? Vocês achavam que aqui era só terra de índio, que ia chegar aqui e botar pena no... Fala a verdade. Ia pôr a gente já tinha noção um pouquinho. Tinha uma clareza maior. Eu trabalhei na ópera em Kiev
E a gente já viajou para a América Latina antes da vinda para o Brasil. Então eu já conheci Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. E aí tinha muitos amigos lá na República, que a gente morava na faculdade em Kiev, que é daqui, da América Latina. Então eu perguntei a eles, falei, que o Brasil era um paraíso, comparando com esses 4 países que eu conheci, como que é Brasil? Eles todos falaram melhor. Falei, então já posso ter uma noção, né? Mas mesmo se não fosse assim, era meio difícil, não tinha muita informação sobre o Brasil. E ó, eu quero perguntar a origem do nome de vocês, para depois a gente continuar falando da questão da música. Porque, né, são nomes... Bogdan é um nome, significa dado por Deus. Porque em Bog é Deus e Dan é dado. Então sempre um problema quando eu começo a dar aulas aqui para a turma, por exemplo, aí o brasileiro gosta de diminuir o nome. Então diminui e fala Bog. Falei, não sou. Não sou Deus. Não sou Bogdan. E parece soa, né, diferente, mas quando você põe na lousa Bogdan, aí fácil, você lê e tá certo, sim, né? Então tem que falar inteiro. Sim. Na verdade é fácil de escrever, né, Bogdan. Sim. Snejana é um pouco mais difícil, até porque escreve diferente do que a gente pronuncia, né? Sim. É porque foi transcrição em inglês. O som de J com ZH. Fosse escrito em latim, aí seria com J. E tem um significado também? Tipo... Snejana significa feita de neve, mais ou menos isso. Tá? Nossa, tem tudo a ver com você, né? Porque a Sni parece assim, né? A Barbie lá da neve, tal, como chama? Sim. Né? Sneguratka. Exatamente. Vamos falar de música então, né? Já que isso norteia a vida de vocês. Vocês se conheceram pela música também? Sim, a gente se conheceu na República, na faculdade de música. Na faculdade de música. Em Kiev, no capital, Isni, na sua vida, a música surgiu como? Já assim, seu pai e a sua mãe são artistas também? Sim, eles são músicos. Aí era uma coisa muito natural, que eu já participava do conjunto que meu pai montou, de família, então foi uma coisa natural. Eu não pensava muito assim, o que eu vou fazer, porque era meio que um caminho já... Traçado. Exatamente, Já era um exemplo, a convivência. Isso, e tinha muitos amigos dos meus pais também, todos músicos, então eu convivi. Cresceu ali nesse universo. Isso, cresci. E você, Bogdan? Família também de músicos? Também são músicos profissionais e também eu não tinha muita escolha, também já quando você nasce nesse ambiente, já fui seguindo, ouvindo música desde pequeno. E foi, na verdade, até que eles me obrigaram um pouquinho, né? Porque aquela idade, 6 anos ainda, vento na cabeça muito. Eles falaram, vamos... Tá bom, vamos então. Mas por aqui. Começou piano, eu comecei como pianista. Depois mudou para o clarinete, por acaso, e ficou. É que você foi o primeiro filho, por isso meio que guiaram você. Agora eu fui a segunda, então eu já vi o meu irmão... Mas tinha certa liberdade. Não, eu vi o meu irmão tocando, então meio que vi, os pais tocam, o meu irmão toca, então eu vou também. Vou tocar também, né? E você também começou com... Pianista. Com pianista. E você não teve nenhuma fase... roqueiro, uma fase meio assim, ou sempre foi no universo clássico, o Bogdan. Você não tem cara de roqueiro, mas, né, gente, né, quem vê cara era uma época das 15 aos 18 anos, aquela idade que realmente... Esni tá rindo, você deve ter tido uma fase roqueiro, certeza. Eu toquei eu rock, conheci ele depois. Guitarra. Eu conheci já quando ele já estava com o cabelo cortadinho, tudo bonitinho. Tinha que ter um cabelo maior, né, para poder, né, chacoalhar chacoalhar. 3 anos me deu aquilo para conhecer, deu assim, aquela muita energia naquela idade, no palco, tocando rock, era maravilhoso, né, uma experiência incrível. Só que os pais, imaginam o sofrimento dos pais, porque eu até queria abandonar a música erudita, né? E aí, imagina eles me manter dentro da música erudita, porque a mãe falou, não, mas a música erudita é mais para sempre, mais para sua profissão, então o rock seria temporário, mas nem adolescente, né? Então era uma loucura. Ele se escondia a guitarra, não brigava comigo, porque eu estudava demais e abandonava o clarinete. Aí quando pegaram guitarra, ele ensaiava na vassoura. Uma vez meu pai acordou à noite, ir no banheiro, ele viu luz ligado lá na banheira, que tinha banheiro e banheira separado, e ele entrou lá e eu estudando na vassoura, para não perder a habilidade, porque ele escondeu a guitarra, que eu me dava muito. Aí ele viu aquilo, ele me devolveu a guitarra, porque eu falei, não, filho, enlouquece. Devolveu. Mas 18 anos
Acabou. Eu fui para a faculdade, já então acabou, mas foi super experiência, que me ajuda hoje a trabalhar como arranjador e misturar estilos, com orquestra sinfônica, popular e tudo. Aliás, essa sua, né, porque você também é regente, a gente vai depois mostrar aí um link de um trabalho que eu achei lindíssimo, que eu pude acompanhar muito de perto, que é o Miniaturas de Tchaikovsky, em que você, na verdade, ali mostra toda a sua regência, né? Mas os arranjos são teus, a composição arranjos toda também, ali, e a partir de um álbum, vamos dizer, de um livro, de um livrinho de criança, de um livro de estudo de Tchaikovsky para criança. Como é que foi isso? Todas as crianças lá na União Soviética, quem tocava piano, era obrigatório tocar algumas peças desse álbum infantil de Tchaikovsky, que ele fez especialmente para crianças e jovens. Então é um livro que eu ganhei da minha mãe, que tem 24 peças, Tchaikovsky na frente, bonitinho, eu vou mostrar depois que eu esqueci de trazer. E a gente tocava, só que cada música ela é descritiva, ela tem nome. Então você pode imaginar, quando você olha 24 nomes, você imagina um dia de 2 crianças. E aí me surgiu essa ideia, pensar unir todas as 24 peças em um dia uma peça. E aí a gente com Snejana montou espetáculo. Ela criou uma história, juntando isso, a gente fiz arranjos, orquestra sinfônica, balé, narrador, e aí virou uma história que a gente Porque este livro, ele é para piano, são os estudos de piano. Só para piano. E você colocou todos os outros instrumentos. Para enriquecer a música, né, com a orquestra sinfônica, que já dá para enriquecer muito. Sim. Vai fazer um colorido e ficou... Bom, vamos mostrar? Vamos mostrar um pouquinho? Olha só, coloca aí para a gente conhecer um pouquinho do trabalho aí da Snejana e do Bogdan, com esse projeto maravilhoso chamado Miniaturas de Tchaikovsky. Snejana, mostra pra gente um pouquinho da sua voz com música ucraniana. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала, і коня не мав, і стежки не знав, мати не пускала. Deu pra gente, né? Deu pra você de casa apreciar um pouquinho aí a voz da Snejana, mas a gente daqui a pouco vai colocar um link, né? Um link que viralizou aí, dos dois fazendo música brasileira. Aliás, fala um pouquinho pra gente de como é fazer a música brasileira, como que foi a introdução de vocês assim, no estudo da música brasileira? Bom, era no início
Não, era complicado, principalmente pela língua, né? Porque, assim, eu comecei a cantar no Brasil, nos eventos, nos coros e nos casamentos, assim, mesmo sem saber muito a língua. Então, era, por exemplo, cantar o hino brasileiro era uma coisa só para mim. Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas, era uma palavra só. Não respirava. Eu nem entendia no início a separação. A separação das palavras. Pura repetição, pura assim. Aí foi assim, aprendendo, montei coral para começar a trabalhar a parte de língua, né? Então, assim, eu ensinava os coralistas a cantar, eles estavam me ensinando a falar. Então foi mais ou menos esse trajeto que a gente... E você, Bogdan? Porque além de tudo você é um grande arranjador, né? Então, quando eu comecei assim, a trabalhar com os arranjos, aí eu comecei a analisar, ouvir mais, conhecer. Para mim foi uma descoberta incrível. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, esse MPB. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas graças a Deus que eu estou no Brasil, que eu posso conhecer essa riqueza, porque lá na Ucrânia não entrava muito isso. Agora já está mais livre, né? Antes era mais fechado o país, então não tinha. Eu pensei, nossa, poderia perder e nunca conhecer, mas realmente é uma coisa de parabéns, que eu acho que o brasileiro criou um estilo, uma mistura, uma coisa que não existe mais. E tem que preservar isso e levar para... Aproveitar. E harmonia, e ritmo, e letra, melodia, está tudo rico, tudo bonito, tudo especial. Olha só, que maravilha, a música brasileira. Eu até quando conto assim, eu misturo duas coisas assim. Quando chegou o avião aqui em Ribeirão, em 98, e eu de chapéu, inverno, né, tudo, abriu aqui, e eu vi esse céu azul, eu já falei assim, nossa, isso aqui é meu país. E depois, segunda vez que eu conheci a música de Tom Jobim, esse MPB, falei, mais uma vez, eu falei, isso é meu país mesmo, porque eu adorei. Já criou uma identidade de sabe, cara. como se fosse, eu conhecia aquilo vibrou dentro de mim como se fosse isso meu. Sabe, porque dizem que não, para tocar música brasileira, não sei, tem que ter no sangue, tem que nascer, comer arroz, feijão, sei lá. Eu não, eu... Comer arroz, feijão. Eu senti como se fosse eu nasci aqui, em sabe? Casa, eu achei, você se sentiu em casa. E cultura em geral também, e clima e tudo, eu senti que, nossa, parece que é meu. O que foi mais difícil para vocês, em termos de adaptação? Claro, fora a língua, porque os costumes são muito diferentes, né? Comida. A comida... eu senti falta de alguns produtos que a gente tem lá e que não tem como... Por exemplo, a gente tem carne e o peixe defumado, que vende fácil no supermercado. Eu sou assim, a minha paixão, preferência sempre é comida salgada, principalmente coisas defumadas. Eu posso não comer bolo, mas prefiro comer... E aqui a gente não tem assim... Não tem. Você não encontra assim, especificamente em todo lugar, né? Até mas que agora a já gente tem. Eu consegue. aprendi a defumar esse mês. Eu dei de presente para ele uma defumadora. Eu já estou defumando os peixes. Mas olha, essa Eslijana é inteligente, viu? Você deu de presente para ele. Mas e a cultura? Vocês sentiram muita diferença? Porque assim, gente, aqui no Brasil, né, a gente você tá dentro de um ônibus, 2 segundos você tá trocando receita de bolo. Com qualquer pessoa no ponto de ônibus, na fila do supermercado. Você puxa a conversa. Sim, isso. Né? E isso vocês chegam de um país que não tem isso, né? Esses sorrisos infinitos, isso para nossa cultura era meio estranho no começo. Que eu olhava todo mundo sorrindo e pensando, peraí. Estão rindo de quê, né? Por quê? Porque lá você ri se tem realmente um caso. Aqui todo mundo ri sempre. Então isso para mim não entendia. Aí depois, morando um tempo, eu entendi que brasileiro nasce para festejar. Primeiro festejar, depois trabalhar. Em tudo, ele tá sorrindo. E lá a gente nasce para trabalhar e às vezes festejar, sabe? Tem uma diferencinha, assim. Eu senti isso que... A única coisa que lá as pessoas também são receptivas igual no Brasil. Tem essa parte, até que o grupo que a gente levou... Mas não tem esse calor assim. Então, não tem esse calor na rua. Quando as pessoas andam assim, as pessoas andam meio que realmente com um rosto sério. Porque, na verdade, não tem por que rir na rua. Não, o brasileiro ri de qualquer coisa na rua. Até se tropeçou tá rindo. Mas, por exemplo, a gente levou o grupo de brasileiros para a Ucrânia, na época em 2016, 2010. Então, eles viram, o brasileiro viu que quando você chega na casa das pessoas, as pessoas recebem, colocam mesa, tem fartura. Então, assim... E aí sorri. Isso sorria e recebe.
as famílias são abertas, não são fechadas, assim. Mas essa questão de que ele falou, por exemplo, você chega na loja, assim, ninguém vai ficar lá sorrindo e nossa, por favor, compra aqui uma coisa. Não, você precisa, você compra. Se você não precisa, tchau. Por exemplo, simplesmente assim. 15 anos mais ou menos já morando aqui, quando eu fui para a Ucrânia, a minha mãe falou: filho, você também é diferente. Eu falei: por quê? Você está mexendo com todo mundo, com crianças, com vendedor, está falando com todo mundo, está gesticulando. Já totalmente abrasileirado. Já está diferente. Até sotaque, quando ela falou que você já fala com sotaque em ucraniano, eu não acreditei. Deve ser, está mudando a musculatura, sei lá, que ela percebeu o sotaque. E isso foi... Não acreditei, nossa. Mas também... Muito interessante, né? Sim. Você foi adquirindo, né, o jeito brasileiro de ser, de uma forma natural e imperceptível para você, mas notável pela sua mãe, que te vê, os seus pais estão lá, né? Seus pais moram lá, né? E também a gente saiu da Ucrânia muito jovem, quando ainda a gente não teve essa... Não é que é liberdade, é liberdade não para teve dizer. tempo, talvez. De amadurecimento, para falar solto, estudava, de comunicar solto. Agora que a gente já está mais maduro e já tem essa experiência de vida, aí tem mais... Mas sem esse aqui acho que aqui tem italianos muitos nessa região. Sim, e deve ser a gente também já puxando um pouco, pegando. Bom, eu sempre fiquei falando assim, gesticulando. Ela como regente sempre. Regente também. Não, mas Isnijana, você já consegue contar piadas? Vocês contam piadas já? Sim. Contam piadas, né? Mas de vez em quando tem alguma coisa que você não consegue ainda entender, não é? Não. Aqui? Porque gíria, porque às vezes mentalidade diferente, a gente não consegue, pede traduzir. Sim, porque às vezes a tradução é muito diferente aqui. Sim. O que você quis dizer? Tipo, pois é, exatamente isso que eu disse, no entendimento, assim. Mas, por exemplo, o que eu queria, por exemplo, falar o que me incomodou nos primeiros anos, a falta de mudança de estações. Porque estação, quando ela é bem definida, você vive ela diferente dentro. Sim, então, se você não sofrer 5 meses frio, falta de cores, cheiros, pássaros cantando, né? Frio, você está meio hibernado, primavera para você fica muito especial. Então você sente que a vida vai. Chega outono, você já começa a se preparar de novo, o corpo já começa meio... Então você sente que a vida continua. Aqui está tudo pendurou, tudo parou. É como as fases da lua, né? E aqui está tudo a mesma coisa. Então isso me fazia tanta falta que me fazia até mal. Então qualquer vento, chuva na rua... Assim, eu já corria lá para curtir, para sentir mudança diferente. Faz falta até agora. Não dá para acostumar com isso. Ainda mais Ribeirão, né, gente? Vocês estão curtindo esses dias frios. Sim. Né? Bom, a gente achou a casa, a gente construiu casa numa região fria, né? Fria. Já pensando nisso. Na frente do mato, frio. Para sentir um pouquinho mais. Para sentir um pouco disso. Que legal, gente. Olha só, a gente está, né? A gente ficaria conversando aqui umas 3 horas, mas a gente tem meia horinha e eu quero encerrar com música, né? Então a gente vou agradecer a presença de vocês. Que delícia poder conhecer um pouco dessa cultura, né, ucraniana, saber um pouco mais da vida de vocês, porque eu conheço muito da arte de vocês, né, o aspecto profissional de vocês, mas essa coisa da intimidade, né, da vida, essa riqueza de informações que vocês trouxeram. Então, assim, muito obrigada. Espero que você de casa tenha curtido também. E a gente vai encerrar com música, né? Aí que você pode depois assistir também pelo YouTube dos dois aqui. Mas vocês fazendo música brasileira. E a gente gostaria de agradecer o convite de estar aqui com você. Muito obrigada. Muito prazer. Espero que vocês possam voltar outras vezes, tá bom? Com certeza. E o que tem nessa música aí? Tom Jobim? Tom Jobim. Então vamos lá. Eu espero você no nosso próximo programa. Até mais.